Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-estar e movimento no ar para falar sobre treino funcional. O que é essa modalidade? Quem pode fazer? Quais são as rotinas de exercícios mais frequentes? E para responder a essas perguntas e a outras também, nós convidamos o Humberto Rodrigues, que é educador físico, criador da Focus Performance, tem bastante experiência com funcional. Tudo bem, Humberto? Obrigada pela presença. Tudo bem, Cássia? Bom dia, muito obrigado. Bom dia, Luciano, ouvintes. Muito bem, vamos falar do que eu gosto de falar aí, funcional, corrida, preparação física. E quem está com a gente também é o Luciano de Souza. O Luciano, ele é praticante de funcional, também praticante de outras atividades físicas, é funcionário público e vai trazer a experiência dele aqui para a gente. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, bom dia a todos, bom dia, Humberto. Gostaria de agradecer o convite, né? E gostaria também de poder contribuir aí com esse bate-papo. Então vamos começar sabendo o que é o treino funcional, Humberto. Define pra gente. Quais são as bases desse treino? O que acontece normalmente numa aula de funcional? O funcional, normalmente, quando a gente, para quem ouve falar do funcional, você já começa a pensar num treino com elásticos, com bases estáveis, com alguns materiais. E uma outra característica é de pensar na modalidade esportiva, o funcional para a preparação física de alguma modalidade esportiva. Mas assim como a musculação, como o pilates, como o crossfit, são todos treinamentos de força. Você está usando materiais diferentes para fazer um treinamento de forças e os objetivos às vezes são diferentes, por exemplo, do pilates, de uma aula de crossfit ou musculação. Então, o funcional ele acaba trabalhando principalmente pensando nas capacidades físicas. Desenvolver equilíbrio, coordenação, força, potência. E por isso que ele é tão voltado para uma preparação física de atletas, mas também para a pessoa ali que está começando numa modalidade, uma pessoa que está começando numa prática de atividade física, porque é desenvolver realmente função. Que seja de começar a sentar e levantar melhor, ou que seja realmente de preparar, por exemplo, uma corrida, para uma prova. Então, o funcional tem essa característica da preparação física para a função ali do corpo e desenvolvimento dessas habilidades, capacidades físicas. Você sabe, Humberto, que te ouvindo falar, eu lembro de muitas pessoas que já passaram por aqui, pelo Bem-Estar em Movimento, dizendo que o que elas têm como objetivo na atividade física é criar uma espécie de poupança de saúde para a vida, né? Para chegar ali numa fase mais avançada da vida com autonomia, conseguindo fazer as coisas, conseguindo pegar aquela mala um pouquinho mais pesada e colocar no bagageiro do avião, conseguindo exercer suas atividades em casa sem ajuda de outras pessoas, e me parece que o funcional nesse sentido também é uma atividade que pode ser bem adequada, né? Todas as outras vão contribuir, como a gente está falando. O treinamento de força é o que vai ser essa poupancinha ali, né? A gente tem vários estudos hoje que realmente o desenvolvimento, a manutenção da massa muscular, que é mais voltado ao treinamento de força, é a sua poupança para a sua saúde. Você quer ter autonomia lá na frente, longevidade, saúde, conseguir subir uma escada, você tem que treinar força. Só que o funcional tem características a mais. Porque aí eu realmente penso em não só levantar e sentar e levantar, mas também no meu equilíbrio na hora de me levantar, na minha postura também é pensado também no treino do funcional. Então, realmente, ele pensa em um treino mais global. Então, por exemplo, a sua possibilidade de ter mais mobilidade para agachar, não só a força. Então, não que as outras modalidades não façam, mas o funcional tem essa característica e realmente é um investimento a longo prazo. É isso aí. Luciano, como que o funcional entrou na sua vida? Porque eu sei que você já praticou vários outros esportes e ainda faz outros tipos de atividade física também. Sim. Eu gosto da prática do futebol, né? Disputo um campeonato que é super conhecido lá na USP, né? Um campeonato que é dividido entre unidades, né? Matemática, física, tem a poli, tem... Qual que é o seu departamento? Eu sou da oceanografia. Ah, legal. E aí eu disputando esse campeonato, eu estava me sentindo abaixo do que eu podia render. E eu buscando um melhor rendimento dentro desse campeonato, eu resolvi praticar o funcional e sou apaixonado pela modalidade, né? E sou praticante e pretendo praticar isso por um bom tempo na minha vida.
Normalmente, como que é o seu treino de funcional, aquele que você realiza na Universidade de São Paulo? Sim, o meu treino é 1 hora por dia, né? Da meio-dia a 1, que eu faço no meu horário de almoço. Ele é constituído em um aquecimento, né, prévio, e alguns módulos dentro desses 40 minutos que resta aí. E 1 hora por dia, você faz quantas vezes na semana? Eu faço o funcional, eu faço 2 vezes por semana. Aham. O funcional, quer dizer que você faz Isso. outras coisas. Eu faço também pilates, faço remo e tênis. Eu gosto que a pessoa faz um monte de coisas, inclusive funcional na hora do almoço. E isso é um recado para todos nós, né? Que às vezes reclama de, mas eu não tenho tempo, que horas eu vou fazer atividade física, né? E lembrar que atividade física, a gente precisa pensar no tempo para atividade física da mesma maneira que a gente pensa em planejamento financeiro, só que aí você troca a variável dinheiro pela variável tempo. Se for esperar sobrar, você não vai fazer Exato. nunca a reserva financeira, e se você for esperar sobrar tempo, você não vai fazer nunca atividade física, né? Com toda certeza. Eu acho assim, a gente tem que priorizar algumas coisas na nossa vida. O funcional, para mim, é sinônimo de saúde. Então, é uma das coisas que eu priorizo. Nossa, tem toda a razão. Agora, Humberto, você também é um profissional de atividade física que se dedica a outras modalidades. Então, o Humberto ele tem um estúdio que tem funcional, que tem pilates, também treina pessoas para correr. E como que o funcional se encaixa numa rotina de atividade física? Sempre pensando que as várias modalidades, né, muitas vezes têm ali exercícios complementares que podem, inclusive, beneficiar aquela prática. Legal. Assim como o Luciano falou, o treino dele é de 1 hora. No funcional, normalmente a gente faz uma parte de aquecimento, que aí você pode fazer, por exemplo, mobilidade, um alongamento dinâmico, alguma coisa desse tipo, ou às vezes até o próprio HIIT, que a gente chama, né? Um aquecimento ali de um circuitinho mais cardio. E aí você faz uma parte principal, que aí é o treino em si, por exemplo, com uma sequência ali intervalado por, né? Ou, por exemplo, o circuito funcional. Então, tem vários métodos dentro do funcional. E, normalmente, quando você tem, por exemplo, um grupo, você tem uma diversidade ali. Você tem pessoas, por exemplo, que o meu Luciano, que trabalham, por exemplo, focado no futebol. Aí, na USP, pode ser que não tenha tanto, mas que nem eu tenho no meu estúdio, às vezes, no mesmo horário, uma senhora de 75 anos que busca qualidade de vida. E um atleta meu da corrida que vai fazer a maratona daqui 3 meses. Então, o mesmo treino, você tem que dar características diferentes para esses alunos, às vezes com o mesmo exercício. Então, um agachamento, por exemplo, às vezes eu posso fazer de 3 a 4 formas diferentes para cada um deles. E usando, às vezes, o mesmo método. Ele vai fazer um exercício, descansar dentro de um circuito, cada um no seu limite. Às vezes o tempo ali de exercício um pouco menor para uma pessoa que está iniciando, com um objetivo diferente. E aquilo que a gente estava falando do tempo para fazer o exercício, que dá para fazer, que tem tempo. Um treino funcional, às vezes, numa série de 30 minutos, você consegue fazer, às vezes, 9 exercícios durante 30 minutos, 3 séries, coisas que numa sala de musculação você gastaria 1 hora e pouco. Então, você consegue otimizar o tempo fazendo esse tipo de trabalho. Sem dúvida. Você tá acenando, assim, eu imagino que você já tenha tido muita experiência também em fazer, por exemplo, exercício em academia sozinho, que é bacana, é importante, mas eu, por exemplo, tenho dificuldade com isso, de não ter uma orientação específica, embora a gente tenha ali os professores que vão orientar todo mundo que está usando a academia, mas eu tenho dificuldade quando eu não tenho uma orientação um pouco mais próxima. E essa questão também de, às vezes, você não conseguir, em um certo tempo, né, Luciano, fazer tudo aquilo que você se propôs a fazer naquele treino. Sim, o treino em academia, ele é na minha opinião, né? Eu acho um treino mais maçante, assim, eu gosto mais da parte cardio. Mas eu faço academia justamente porque eu vejo uma necessidade, né? A gente precisa fortalecer a musculatura para conseguir fazer uma corrida com qualidade, né? Para evitar uma lesão e por isso eu faço academia. E agora, falando do nosso grupo lá da USP, nosso grupo é um grupo muito grande, né? E tem várias pessoas,
com vários tipos de corpos diferentes, né? Tem uma pessoa mais gordinha, tem o mais magrinho, tem a pessoa com a idade um pouquinho mais avançada, tem o pessoal que está entrando na graduação agora, que é mais jovem. Então é legal esse lance do funcional de abranger uma quantidade muito grande de pessoas, né? E Humberto, para isso, a gente consegue fazer adaptações, porque uma das perguntas que eu queria te fazer, e a gente já entrou nesse assunto, é essa questão de para quem é funcional. Então, o funcional, ele não tem um público específico. Sim. Se você for ver outras modalidades, que meu Pilates, dificilmente você vai ver uma criança fazendo Pilates. Né? Não que não seja indicado. A musculação, uma sala de musculação, muitas vezes você até vê na academia, por exemplo, em alguns horários da tarde, aquelas crianças pré-adolescentes estão indo na academia e tal, mas é muito difícil você ter uma orientação ali para esse grupo. E o funcional é desde a criança, do adolescente, até o idoso que está ali precisando ter mais mobilidade para sentar e levantar. Né? A gente normalmente falava antigamente, você precisa fazer atividade física, né? O seu avô, minha avó, fazer atividade física. Qual que era a indicação? Hidroginástica, caminhada. A hidroginástica é importante, também é um treino de força na água, mas ela não tem as características, por exemplo, de uma modalidade fora da água, desse fortalecimento. E a caminhada, muitas vezes o idoso consegue caminhar. A maior dificuldade dele não está em caminhar, está em sentar e levantar da cadeira. Eu já tive alunos que veio conversar comigo, Humberto, preciso começar a treinar, aluno de personal, não no meu estúdio. Preciso começar a treinar porque eu quero sentar no chão e levantar para acompanhar meu neto brincando. Então, é uma coisa que a gente não percebe no decorrer dos anos. E muitas vezes essa pessoa nunca fez atividade física. E aí, como é que você vai colocar uma pessoa dessa na sala de musculação sozinha para treinar? Embora seja mais fácil do que o Pilates, o funcional, né? Por exemplo, você colocar uma série de 8 máquinas para a pessoa fazer é muito mais fácil de uma pessoa que nunca treinou do que fazer uma série de funcional com burpee, agachamento, né? Então, precisa de um repertório motor ali, aquilo que a gente está falando, coordenação, equilíbrio, mobilidade. Então, é um treino que tem que ter orientação. Dificilmente você vai fazer um treino funcional sozinho. Né? É possível, eu tenho, por exemplo, minha plataforma onde eu mando treino para os meus alunos, mas alguns exercícios eu acabo não colocando, porque a pessoa não tem essa consciência de fazer esse exercício sozinha. Então essa é a diferença do treino funcional. E é para qualquer público, qualquer idade, qualquer objetivo. Por exemplo, eu divido meus treinos não pensando só em emagrecimento, não pensando só em corrida. Eu divido o meu treino, essa semana meu trabalho é de mobilidade, flexibilidade, coordenação. Essa semana é de ganho de força. Então você trabalha com características na capacidade física que todas essas pessoas, a senhorinha, o atleta, precisa desenvolver todas essas capacidades. Um mais, outros menos, né? Trabalhar em grupo te faz ir além do que você faz individualmente. Durante a pandemia, eu trabalhei muito individualmente em casa. E às vezes você escolhe exercícios mais fáceis, aquele exercício que você não gosta, você não faz. E trabalhar em grupo te traz assim, um bem-estar, te traz uma força que às vezes você sozinho não tem. Então, eu acho muito interessante essa questão de trabalhar em grupo no funcional. Humberto, acho que esse senso de comunidade está sendo cada vez mais valorizado na atividade física, né? E o funcional, por exemplo, hoje eu tenho, né, meu funcional é mais no meu estúdio, mas eu também faço alguns treinos nos parques, né? Principalmente no Vila Lobos, normalmente eu volto a um treino mais de fortalecimento pensando na galera da corrida. Então, esse treino em grupo é buscado por a grande maioria das pessoas hoje, né? Tem muita gente que gosta do treino ali da academia, ali sozinho, com seu fone, sozinho, você na sua máquina, mas hoje a gente vê que essa procura em grupo e outdoor, né, fora das academias e tal, é muito grande. E é como o Luciano falou, quando você tem um grupo ali, por exemplo, que eu faço um treino intervalado por tempo e não por repetição, e às vezes eu seleciono 3 alunos ali mais ou menos do mesmo nível numa aula para fazerem aqueles exercícios ali, 3 ali. Então você vê que os 3 começam a fazer o treino e muitas vezes ele pararia antes do tempo e porque o outro está fazendo e acaba continuando. Mas é uma coisa que a gente tem controle como professor, porque às vezes acaba sobrecarregando demais, né? Às vezes o cara se baseia muito no amigo ali do grupo ali e acaba fazendo o movimento de uma forma mais
né, de qualquer forma, e acaba às vezes também se machucando. Mas é muito difícil, que nem eu, em 20 anos que eu tenho aí de treinamento funcional, fortalecimento, corrida, eu nunca tive um aluno que se machucou num treino funcional. Nunca tive. Sim, não me lembro de ver essa experiência também. Tem uma questão de como medir a evolução de um treino. Então, quando a gente pensa em musculação, normalmente a gente pensa na carga, né? Ah, estou conseguindo levantar mais peso, estou evoluindo. Como que é no funcional que a gente mede essa evolução? Exato, você estava falando aqui alguns treinos que a gente fazia, eu fiz algumas avaliações. Eu sou, como bom virginiano, eu gosto muito de dados, né? Então, para acompanhar meus alunos, puxa, eu faço uma pressão para me mandar check-up, para me mandar exames, para me mandar os testes que a gente propõe. Que aí, quando a gente fala do funcional, não é só um teste, por exemplo, eu consegui hoje fazer o agachamento com 12, eu fazia só com 10 quilos. Né? Você começa a fazer, tem vários testes físicos. Né? Nossa, agachamento com 12, até doeu aqui. A flexão de braço, por exemplo. A gente tem estudos, né, que com determinada quantidade de flexões de braço, você tem um padrão de saúde ali. Essa força muscular está direcionada com isso. Então, o de flexibilidade, se você tem uma menor flexibilidade posterior, que é aquela do banco, né, que você vai ali tentando alcançar ali na frente ali, se você tem uma menor flexibilidade dessa cadeia posterior ali, posterior de coxa, glúteo, lombar, a probabilidade de você ter uma pressão lombar e dores, uma lombalgia é muito maior. Então, esse tipo de coisa a gente começa a avaliar. E aí, esporadicamente, eu faço o teste de flexibilidade, o de força, os testes da corrida, né? Que, você tá avaliando a capacidade, a funcionalidade do aluno. Então, quando eu faço um teste, por exemplo, de 1 milha, 1.600 metros para ver o quanto você consegue para menor tempo. O de 1.000 metros, de 12 minutos. Isso eu estou vendo função, eu estou vendo se ele realmente está evoluindo. Né? E a parte postural também, né? Por exemplo, na corrida, o funcional está direcionado. Você tem exercícios do funcional para melhorar a sua corrida. Né? Então, eu uso muito métricas para avaliar, tanto nos treinos físicos. Né? Hoje a gente tem algumas avaliações de mobilidade, né? Que a gente tem para realmente apresentar dados. Porque muitas vezes a gente fala assim, estou evoluindo, mas não estou percebendo. Né? A pessoa, às vezes, né, em outros fatores, estou emagrecendo, mas não sei se eu estou emagrecendo. Não avalia, você não tem dados. Sim. Não sei se eu estou perdendo massa magra, se eu estou perdendo gordura então, mesmo. é acompanhamento. A gente tem que pensar que, não dá para, às vezes, você comparar, por exemplo, um mesmo teste de flexão plantar, de você subir ali na panturrilha ali. Isso também é uma parte do funcional. Eu faço numa perna direita, eu consegui fazer durante 1 minuto, 30 vezes eu subi na minha ponta do pé ali, né, o panturrilho. No outro lado eu fiz 27. O funcional pensa nisso também, de você começar a equilibrar as suas forças de um lado e do outro. Isso na fisioterapia também é pensado, no pilates muitas vezes é pensado, na musculação um pouco menos, mas você também trabalha, por exemplo, unilateral, bilateral, né? Tipo, vou fazer o agachamento e outro dia eu faço o afundo. Então, essa função de melhorar o equilíbrio do corpo, se você for ver, é mais voltado para o funcional. Muito legal. Ô, Luciana, há quanto tempo você está fazendo funcional? São 6 anos. 6 anos. E o que você percebe de evolução? De o que para você, em determinado momento, ainda era algo difícil e que hoje você consegue fazer numa boa? Tem bastante exercícios difíceis. Tem um que a gente chama de burpee, né? Que é o terror de todo mundo, mas Nossa, particularmente eu gosto. Você gosta de burpee? Gosta de sofrer. Nossa, a chance não é muito normal. Mas são uma série de exercícios que são difíceis. Tem um que a gente chama de rolinho, que até hoje, 6 anos treinando, eu ainda não consigo ficar em pé. Como que é? Descreve pra gente. Você deita, né, com a barriga para cima, você joga os pés para trás, acima da cabeça, e quando você retorna, você apoia o pé inteiro e fica em pé. Nossa. Eu tenho muita dificuldade de fazer esse até hoje. Eu acho que você não está sozinho. É até engraçado, porque quando eu consigo, porque de vez em quando eu consigo. A Verinha, que é a nossa professora, ela até comemora. A Verinha é maravilhosa, já esteve conosco aqui no Sim. Bem-Estar e Movimento, falando de aula de mobilidade, né? Uma das aulas que ela dá na USP é uma aula de mobilidade que é um sucesso, porque também ajuda as pessoas a chegar aí em outras fases da vida
Exato. conseguindo fazer os movimentos com tranquilidade. Então você percebeu que você já está conseguindo aí fazer com mais facilidade alguns movimentos, tirando o rolinho que continua sendo um desafio. Sim, sim, com certeza. Eu consigo fazer grande parte dos exercícios. Eu sou um cara que me preocupo muito com postura, né? Para evitar lesão e tudo mais, mas realmente esse rolinho é o meu vilão, hein? Aliás, você tocou no tema da lesão, que eu também quero abordar com vocês, né? Porque a gente faz exercício de força, e o Humberto estava explicando aqui pra gente que a gente pode considerar, assim, o funcional um exercício de força, de resistência ao movimento, e a gente faz isso para evitar lesão. Mas mesmo quando ocorre lesão, e às vezes não ocorre lesão no momento que a pessoa está treinando, às vezes ocorre lesão no dia a dia, ali em algum movimento do dia a dia, a pessoa pode sofrer uma lesão. O fato de a pessoa estar fazendo esse tipo de fortalecimento também ajuda, né, Humberto? Eu falo para os meus alunos que a lesão ela é multifatorial. Às vezes ela já vem, né, de um uso ali da idade, da modalidade, tudo isso, mas tem características até da alimentação, do sono, tudo isso. Mas quando você tem uma musculatura fortalecida, um tendão mais forte, uma articulação mais estável, o risco de se lesionar é menor. É que tem algumas modalidades, como a gente estava falando, né, com o Luciano, por exemplo, o futsal, aí você acaba juntando outros riscos, né, que é o contato, o deslocamento. O jogador perna de pau. Habilidade, né? Habilidade. Então, isso realmente. E aí, por exemplo, para outras modalidades, por exemplo, para o tênis, de você não ter uma boa técnica, o risco de lesão aumenta. Mas se você, por exemplo, não tem força, aumenta mais a repetição num movimento amplo, com impacto, né? Um saque no tênis. O jiu-jitsu, né? Eu sou professor de jiu-jitsu também. Eu tenho muitos atletas de jiu-jitsu que não fazem fortalecimento. Ele faz o fortalecimento na aula, né? E são caras muito fortes, né? Então, o risco de se machucar é maior, porque tem torções, tudo isso. Mas quando você tem uma estrutura ali mais estável, mais fortalecida pelo funcional, pela musculação, né, pelo pilates, por exemplo, qualquer treinamento de força, o risco diminui muito. Agora você, Luciano, você sempre praticou atividade física, diferentes tipos, segue praticando mais de uma atualmente. Você já teve lesões e como que foi lidar com isso? Sim, eu tive a lesão de LCA, né, que é ligamento cruzado anterior, foi jogando futebol. Isso é joelho, né? Sim, joelho. E foi um período bem triste da minha vida, né? Eu acho que todo atleta, seja profissional ou amador, ele é viciado em endorfina, né? E quando você tem uma lesão, você... É um momento triste, né? Porque você deixa de fazer aquilo que você gosta, né? E deixa de ter essa endorfina que dá motivação na nossa vida. Eu demorei 2 anos para conseguir fazer a reconstrução dos ligamentos e depois foram mais 2 anos de recuperação até voltar à prática de esportes. Mas aí, enquanto isso, você conseguia fazer alguma atividade? Como que era? Você parou totalmente de fazer atividade física nesse período de recuperação? Infelizmente, sim, porque é a base, né? O joelho sim. é uma base de sustentação do nosso corpo, né? Então, realmente, não consegui fazer nada e aí voltei a ter fortalecimento realmente na reabilitação. Olha só. Isso, Humberto, é uma coisa interessante de notar, né? As diferentes abordagens que a gente tem tido nos últimos anos em relação a lesões. É claro que cada lesão é uma lesão, não dá para generalizar. Então, a gente está ouvindo aqui o caso do Luciano, que ele teve que, em determinado momento, parar com tudo. Mas, em alguns casos, a gente observa o médico, o ortopedista, junto com o fisioterapeuta, com uma abordagem assim, você não vai fazer determinados movimentos, mas você vai fazer outros. E eu tenho percebido isso cada vez mais, o que pode fazer uma enorme diferença para o aluno, né? Exato. É lógico que tem uma série de fatores, né? Como o Luciano falou, é um período que você... Dependendo do que você faz de modalidade, por exemplo, eu trabalho muitos corredores, quando você se machuca, né, ou tem uma fascite, que é mais característico do corredor, o LCA é mais difícil acontecer na corrida, né? Mas uma fascite, uma canelite, alguma coisa desse tipo, o cara para totalmente de treinar. E não, ele deveria estar continuando a treinar. Às vezes ele não pode, por exemplo, voltar a correr
com determinada intensidade, determinada frequência, ou realmente, às vezes, não tem a recomendação, é fisioterapia, mas ele pode estar fortalecendo ainda abdômen, musculatura superior, core, tal, todo esse trabalho. Às vezes pode fazer um trabalho como a gente faz no funcional. Eu tenho muito disso, né? Às vezes o aluno está ali com o joelho, com a condromalácia gritando, né? Que é um desgastezinho da patela, que ali o joelho fica dolorido por algum tempo, melhora, piora, é uma lesão crônica, uma hora volta, né? Então, por exemplo, ele vai para a minha aula e ele consegue fazer um funcional e dar uma característica cardio, mesmo sem fazer flexão e extensão de joelho. Por exemplo, a corda, né? A corda naval. Então, tem várias possibilidades de fazer e manter a atividade. Então, uma das características de lesão, é lógico que cada caso tem que ser avaliado, é de tentar manter a atividade. Tentar manter. Dependendo de determinada, porque, por exemplo, o LCA, você vai fazer a fisioterapia para melhorar a mobilidade, para ter uma boa recuperação. Realmente, normalmente demora aí por volta de 6 meses, pelo menos pós-cirurgia, para começar a voltar realmente. Mas a ideia é que você continue trabalhando. Né? Por exemplo, até o mesmo, se eu tenho o meu joelho direito ali que eu não estou podendo, eu não vou parar totalmente o esquerdo, né? Porque isso faz com que depois você tenha uma recuperação mais fácil também. Então, normalmente a indicação é fazer o trabalho fisioterápico ali, né? Fazer todas as precauções, se for caso cirúrgico ou não, mas manter a sua atividade. Porque você mantém gasto calórico, não mesmo treinando diferente ali, mais leve, não fazendo determinados movimentos, mas você está em atividade. Então ajuda até no psicológico, né? De você, não estou parado totalmente. Né? E porque realmente é difícil. Para quem corre, para quem pedala, para quem joga bola, você está ali num momento ali que você não pode mexer um joelho, que você não consegue andar direito, com dor, é um quadro, né, terrível. De desgaste, né? Emocional, né, principalmente. Olha, eu quero agradecer demais a participação de vocês dois hoje aqui no Bem-Estar em Movimento. Humberto Rodrigues, educador físico, criador da Fox Performance, brigadíssima, bons treinos para você. Quero voltar a treinar com você ainda. Para nós. Estou te esperando lá para a gente voltar para a corrida com força. Agora você está fazendo muito funcional, tá magra, tá bonita. Obrigada. É isso aí, Cássia. Muito obrigado pelo convite, adorei bater esse papo. Obrigado, Luciano, aí pela parceria. Vamos se encontrar na USP aí para uns quilômetros ali. Luciano Pereira de Souza, funcionário público, praticante de funcional, de outras atividades físicas. Obrigada por ter vindo aqui e ter compartilhado com a gente a sua rotina de treinos e parabéns, você está muito bem. Muito obrigado, Cássia. Obrigado, Humberto, pela oportunidade aí. Eu queria mandar um abraço aí para toda a comunidade dos Pimentas aí e só agradecer mesmo. Obrigado. Bacana. Esse grupo da USP que treina é maravilhoso. Esse nome, Os Pimentas, é demais. A gente já conheceu alguns deles. É uma comunidade ali aguerrida na prática de atividade física. Bem-Estar em Movimento tem a produção da Letícia Valente, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você. Até lá. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Cássia Godoy.